O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 3. Manifestações inteligentes. Pelo que acabamos de ver, nada revela a intervenção de uma força oculta, e esses efeitos poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou de um fluido qualquer. Tal foi a primeira solução dada a esses fenômenos e que podia, com razão, passar por muito lógica. Ela teria prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que os fenômenos deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se que a eletricidade ou outro fluido representasse um papel, devia haver outra causa. Qual seria ela? Qual era essa inteligência? Isso a continuação das observações revelou. Para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Certamente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, sabe-se que ele obedece a um impulso mecânico, mas se reconhecermos nos movimentos do catavento sinais intencionais, se ele gira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão, obedecendo a um comando, seremos forçados a admitir, não que o catavento seja inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi isso que ocorreu com a mesa. Vimos a mesa se mover, levantar-se, dar golpes, sob a influência de um ou mais médiuns. O primeiro efeito inteligente notado foi ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado, depois, descendo, batia um número determinado de golpes, respondendo a uma pergunta. Em outras vezes, a mesa, sem contato de ninguém, passeava sozinha pela sala, indo para a direita ou para a esquerda, para a frente e para trás, executando diversos movimentos sob a ordem dos assistentes. É evidente que descartamos toda a suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade e seu inteiro desinteresse. Falaremos mais tarde sobre as trapaças contra as quais é prudente se prevenir. Por meio de pancada e, sobretudo, por estalidos no interior da madeira, como falamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas do tambor, descarga de fuzilaria ou de pelotão, canhoneio, depois, o ruído estridente de uma serra, batidas de martelo, ritmo de diferentes músicas. Era, como se pode compreender, um vasto campo aberto à exploração. Notou-se que, desde que havia uma inteligência oculta, ela devia poder responder a perguntas. E ela respondeu por sim e por não, segundo um número convencionado de batidas. Essas respostas eram de pouca significação, por isso, a ideia de designar as letras do alfabeto por número correspondente de pancadas, é assim, compor palavras e frases. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas, desde que esses golpes não eram dados pelo médium, deduziu-se que eram dados pelo pensamento. Mas atribuir os golpes ao pensamento seria um fenômeno ainda mais prodigioso que todos os que já tinham sido testemunhados. A experiência não tardou a demonstrar quanto essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas frequentemente se achavam em oposição formal ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, em línguas ignoradas por ele, ou relatando fatos desconhecidos por todos. Os exemplos são tão numerosos, que é quase impossível que alguém que se ocupe com comunicações espíritas não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi narrado por uma testemunha ocular. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, em serviço no Mar da China, toda a tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava das mesas falantes. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, que tinha morrido havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixou todo mundo atônito, ele disse o que se segue: por meio de pancadas, peço, encarecidamente, que paguem ao capitão a soma de
Ele indicava a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão havia esquecido essa dívida, por sinal mínima. Procurando em seus livros de contas, ele encontrou a menção à dívida do tenente, cujo número indicado era perfeitamente exato. Perguntamos, e do pensamento de quem essa indicação pode ser o reflexo? Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por meio do sistema alfabético, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, obtinham-se algumas comunicações de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Deles surgiram outros meios e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa pequena e leve, colocada sobre uma folha de papel. A mesa, colocada em movimento por influência de um médium, se punha a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de pequeninas mesas, do tamanho de uma mão, feitas de propósito, depois de cestas, de caixas de papelão e, por fim, de simples pranchetas. A escrita era tão fluente, tão rápida, tão fácil como a manual. Reconheceu-se, mais tarde, que todos esses objetos não eram definitivos, não passavam de apêndices, verdadeiros porta-lápis, dos quais se podia privar, segurando o médium, com sua própria mão, o lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelo espírito, sem concurso da vontade nem do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar do assunto, que explicaremos em detalhes. Esse rápido esboço mostra a sucessão dos fatos que conduziram à constatação, nesses fenômenos, da intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos.